Vamos lá. Então, boa noite a todos. Hoje nós vamos tratar do prontuário médico, análise de casos práticos sob as lentes da ética médica e da bioética. Eu vou me apresentar brevemente. Meu nome é Larissa Tomazelli, eu sou advogada especialista em direito médico e estou aqui representando o escritório Tomazelli Frasson, que eu, na verdade, sou cofundadora com a minha sócia Mariana Frasson e a Tatiane Scusiato também, que recentemente veio a integrar o nosso quadro de advogadas. Então, por que eu resolvi trazer? Eu inicialmente tenho que agradecer ao Dr. Nilson, né, que possibilitou a gente vir aqui tratar de direito médico na educação médica continuada. E por que a gente escolheu esse tema? Porque a gente sabe, na prática, a importância que existe dos profissionais compreenderem as nuances que envolvem o preenchimento de um bom prontuário, quando ele deve quebrar o seu dever de sigilo com o paciente. Então, o que eu resolvi fazer? Levando em consideração que vocês são médicos e estudantes de medicina, eu pensei assim, vou analisar o meu público, né? Porque normalmente quando a gente fala para advogado, fica se discutindo responsabilidade civil do médico, responsabilidade civil do hospital, e nuances de culpa, negligência, imprudência, imperícia, mas isso muitas vezes, frequentemente, ele não é um assunto de interesse do médico, né? Então eu trouxe casos práticos. Casos que na prática o médico muitas vezes se vê ali numa situação intrincada e eu quero trazer com vocês uma análise sobre qual é a conduta melhor a ser observada diante do Código de Ética Médica, diante das resoluções do Conselho Federal de Medicina, né? Uma abordagem assim, do ponto de vista legal propriamente, tá? Então vamos passar, Mari, para o primeiro slide. Eu trouxe aqui a visão panorâmica da aula de hoje. Então, na primeira parte, eu vou trazer aspectos gerais do prontuário médico, tá? Uma visão panorâmica deste documento médico. Porque não tem como eu adentrar as questões propriamente práticas sem antes eu comentar a parte teórica, tá? Então, eu compilei algumas questões mais importantes que eu gostaria de discutir com todos vocês e aí a primeira parte vai ser isso, tá? Aí, eu elaborei, na verdade, 4 questões a respeito de prontuário médico e aí até depois a Mari vai explicar direitinho como que faz para responder pelo aplicativo, daí eu peço para vocês responderem e aí para a gente adentrar a segunda parte da aula, que seria os comentários das questões com exame das assertivas. Então eu quero comentando com vocês assertiva por assertiva, por que está incorreta, por que está correta, por que a conduta do médico naquele caso está correta, tá? Então basicamente é isso que a gente vai fazer hoje. Pode passar, Mari. Então, o que é um prontuário médico? Começando pelo conceito. O prontuário médico, basicamente, é o documento mais importante elaborado pelo médico, tá? Ele tem uma importância legal e ética. Então, quando a gente fala do prontuário, há que se ter um cuidado minucioso para elaborá-lo. E o Conselho Federal de Medicina, ele traz na resolução 1638 de 2002 o conceito. E ele diz o seguinte, que o prontuário médico é o documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência médica ao indivíduo. Então aqui a gente já verifica 2 questões bastante importantes na elaboração do prontuário. A primeira é a comunicação entre os profissionais, que pode ser entre os próprios profissionais médicos e entre eles e os outros de outras áreas. E além disso, também dar continuidade, possibilitar que a assistência médica àquele paciente seja continuada, caso eventualmente ele seja atendido por outro profissional, tá? Pode passar, Mari. Prontuário médico e o valor probatório. Aqui a gente entra no mérito do seguinte. A gente pode se questionar assim, será que o prontuário médico ele tem valor probatório? E aí,
em um primeiro momento, vocês podem dizer assim, Larissa, com certeza, porque eu já ouvi dizer que em processos ético-profissionais, em processos judiciais, o prontuário estava lá e comprovou-se que não houve culpa e tudo mais. Só que na nossa prática, o que a gente vê, o que a gente nota? A gente nota que a defesa do paciente sempre traz o seguinte argumento. Olha, o prontuário médico, ele tem que ser desconsiderado. Por que ele tem que ser desconsiderado? Porque ele foi feito unilateralmente pelo profissional. Então, se eu, Larissa, digamos que fosse médica, elaborasse o prontuário, e aí eu poderia, então, de repente, já que eu que estou elaborando, eu vou defender aqui, eu vou colocar de um jeito que fique melhor para mim. E, normalmente, a defesa de pacientes, ou o representante do paciente lá no PEP, eles trazem esse tipo de argumento, esse tipo de fundamento. E como que você refuta isso? Bom, em primeiro lugar, isso não invalida prontuário médico, tá? Isso é um argumento que cai por terra. Por quê? A gente não vai dizer que ele não é unilateral. O prontuário médico, ele é unilateral, tanto é que é o médico que é o seu autor. Mas por que isso não invalida? O fato dele ser unilateral não o invalida? Justamente pelo fato de que quando o médico elabora o prontuário, ele está cumprindo um dever ético profissional. Aliás, se ele não o fizer, aí sim ele pode incorrer numa infração ético profissional. Então, quando o advogado do paciente, enfim, a família do paciente vem e diz, isso aqui, juiz, isso aqui, excelência, não pode ser considerado porque esse médico, ele colocou da forma como era melhor para ele, a gente elide esse argumento dizendo, não é, tanto não é, ele é unilateral sim, mas tanto ele tem valor probatório, que o médico, de acordo com o Conselho Federal de Medicina e de acordo com o Código de Ética Médica, que também é uma regulação, também uma resolução do Conselho, ele agiu de uma maneira legítima, ética e legal. Então, por que é importante a gente se atentar à elaboração do prontuário? Porque ele tem um valor probante muito importante. De acordo só volta, Mari. Então, esse dever está no artigo 87 do Código de Ética e também na Resolução 1638 de 2002. Então, esse tipo de argumento não cola caso a gente esteja ali discutindo unilateralidade da autoria deste documento, ok? Passando para o próximo, o que pode tornar um prontuário médico inválido? E aqui eu falo tanto em um processo ético profissional, quanto em um processo administrativo, caso seja um servidor público, e também em um processo judicial. Não é a unilateralidade do documento, porque de sua natureza ele tem que ser unilateral, certo? Mas existem requisitos de validade do prontuário que, caso eles não estejam todos concomitantemente presentes, eles podem sim acarretar na invalidade do prontuário. Por isso que eu quis mencionar com vocês aqui para a gente se atentar, porque acontece de, em eventual processo judicial, eventual PEP, juntar para prontuário médico, né? Então o médico agiu ali de uma forma escorreita do ponto de vista da técnica médica, todavia, faltando um desses requisitos, se o advogado da parte contrária conhece isso e prova que faltou um destes requisitos, ele pode ser invalidado. E aí a gente tem um problema maior, porque aí a gente vai ter que comprovar a inexistência da culpa ou, enfim, a observância do dever de cuidado, ela fica muito mais difícil de ser comprovada. Então, por quê? A gente tem que observar autenticidade, integridade e tempestividade. São esses três requisitos que devem ser observados pelo médico ao elaborar o seu prontuário médico. O que é a autenticidade? A autenticidade nada mais é do que o autor, o médico que prestou assistência para aquele paciente, é ele que vai preencher as informações a ele pertinentes, certo? Então, isso é a autenticidade. Além disso, é o médico assistente registrar a parte que lhe cabe dentro da assistência daquele paciente. Então, autêntico, beleza. O que é a integridade? Um documento íntegro é aquele documento legível, aquele documento, se for um prontuário físico, né? Eu já vou falar sobre a diferença de prontuário eletrônico, prontuário físico e quais são os cuidados. Mas, caso seja preenchido manualmente, integridade está relacionada à legibilidade, está relacionado a você não deixar espaços em branco, você colocar numeração nas folhas. Isso é um documento íntegro, não ter rasuras,
também é uma grande importância dentro da análise da validade do prontuário médico. E também a tempestividade. Eu já peguei na prática vários prontuários que não tinham a data, e isso é muito complicado, principalmente nos casos em que um médico passa plantão para o outro, porque pode gerar uma responsabilidade. Então, isso é uma das questões que eu gostaria que vocês mais se atentassem. Então, tempestividade está relacionado à data e à hora em que a assistência foi prestada ao paciente, ok? Pode passar, Mari. Aí, é isso, como eu disse para vocês, unilateralidade não invalida. Prontuário médico tem valor probatório, mas desde que observe atentamente aqueles requisitos de validade. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, os requisitos de elaboração do prontuário são estes. Como eu falei daquelas 3 características, isso é concluído a partir da leitura das resoluções do Conselho e do próprio Código de Ética. E a gente conclui que são aqueles 3 requisitos. O Conselho, através de resolução, ele coloca essas questões que têm que ser observadas. Legibilidade, que está relacionada também ao que a gente falou da integridade do prontuário, numeração de folhas, inutilização de espaços vazios, identificação de todos os profissionais que participam do atendimento, nome, número de registro no Conselho Regional de Medicina e assinatura. Não basta bater o carimbo. Normalmente o carimbo tem o nome e o número de registro no Conselho Regional de Medicina. Assinar. É importante assinar, tá? Registro fidedigno de todas as informações relacionadas ao paciente de forma cronológica, com datas e horários da anotação. Isso é bem pertinente. Quando você não coloca a data, quando falta a data, eventualmente, se houver um dano, se houver uma discussão acerca da assistência daquele paciente, invalida-se porque você não sabe em que momento que aquela terapêutica foi aplicada, em que momento que aquele diagnóstico, em que se chegou àquele diagnóstico, se foi você, se não foi, porque acaba ficando um vazio ali, né? Então é importante observar isso. Se for, vamos supor, um médico que assiste o paciente a noite toda ou o dia todo, né? Eventualmente se ele foi submetido a um procedimento cirúrgico e você vai, sei lá, passar visitas ou enfim, você vai assisti-lo por um período mais longo de tempo, é importante colocar a hora, inclusive, tá? Mas, gente, isso falta muito na prática, tá? Falta muito e gera problema. Por isso que eu resolvi trazer para vocês hoje, justamente para atentar-se e evitar. Muitas vezes é um problema que é evitável, mas que acaba, assim, de certa forma, prejudicando por uma inobservância ali de algo pontual. E eu sei que deve ser bastante difícil, a depender da situação em que o médico está inserido, porque você parar para pensar em requisito, enfim, eu sei que, de certa forma, deve ficar automático para vocês, né? Porque com a prática aquilo vai sendo feito, mas é importante se atentar para isso, né? Em todas as situações, em todas as circunstâncias. E a assinatura de todos os profissionais que realizaram, né? Lembrando que não basta carimbar, tem que assinar também. Pode passar, Mari. Aí, quando a gente falou sobre o conceito de prontuário médico, o que a gente viu lá no início? Que é um documento único. Ele é um documento único, composto por vários outros documentos que demonstram o histórico de saúde daquele paciente dentro daquela instituição de saúde, tá? Então, a gente tem o quê? O prontuário, ele pode ter muitas páginas. Já pegou calhamaços de prontuário, né? Então, são vários documentos que são incluídos dentro do chamado prontuário médico. Quais são esses documentos? Ficha de identificação completa desse paciente, ficha de anamnese com o histórico clínico, exame físico, exames complementares se necessário, é claro, hipóteses diagnósticas, raciocínio clínico para elaboração do diagnóstico definitivo com a CID e plano terapêutico. A folha de evolução diária, claro, em sendo o caso também, né? Descrições cirúrgicas, em sendo o caso, fichas anestésicas, fichas de atendimento ambulatorial e ou atendimento de urgência, também tem que estar ali no prontuário, todos os documentos médicos elaborados na assistência daquele paciente. Então, termo de consentimento livre e esclarecido tem que estar lá, laudo médico, relatório médico, atestado médico, tudo deve estar incluso dentro desse atestado.
dentro deste prontuário, desculpa. E resumos de alta ou óbito. É importante a gente observar, porque o prontuário ele tem que ser algo que você consiga visualizar, desde o momento que aquele paciente deu entrada ali, desde aquele momento em que o médico teve o primeiro contato com ele, até a sua saída, né? Ou enfim, o óbito, caso seja o caso. Esperamos que não, né? Pode passar, Mari. E aí, uma das questões primordiais que a gente sempre traz quando o assunto é prontuário médico é que a resolução 1638 de 2002, ela trouxe a obrigatoriedade, a determinação de que sejam criadas dentro das instituições de saúde, né, estabelecimentos de saúde, as comissões de revisão de prontuário. Então tem que ter revisão de prontuário, comissão de revisão de prontuário. E o que basicamente faz uma comissão de revisão de prontuário? Ela tem duas funções. A primeira é o exame quantitativo dos prontuários e a segunda é o exame qualitativo. O que seria o quantitativo? Será que naquele estabelecimento de saúde, naquela instituição de saúde, a quantidade de prontuários elaborados corresponde à quantidade de pacientes que ali adentraram? Ou será que temos mais pacientes e menos prontuários? Mais prontuários e menos pacientes? Atribui-se a responsabilidade a essa comissão de elaboração de prontuários médicos. Por outro lado, aliás, ao lado da análise quantitativa, nós temos a qualitativa, que é justamente a comissão orientar e auxiliar os profissionais na elaboração dos prontuários. Então, eles pegam os prontuários médicos e vão analisar ali. Será que está sendo feito um relato? Será que está sendo feito um registro naquele documento minucioso do atendimento prestado ao paciente? Será que aquele médico está conseguindo fazer isso de uma maneira minuciosa para não prejudicá-lo enquanto médico, enquanto profissional, para não prejudicar a instituição? A comissão ela tem esse viés de orientar, né, e dizer, olha, aqui pode melhorar, aqui está faltando um requisito de integridade, neste ponto pode ser que o documento não seja considerado autêntico, vamos analisar a tempestividade aqui, enfim, então fazer essa análise que eu falei para vocês dos requisitos, justamente para a gente não ter possibilidade de invalidar um prontuário em uma eventual situação em que isso seja discutido, tá? Pode passar também, Mari. Não exibição do prontuário. Existem situações em que o paciente solicita o prontuário e o médico ou a instituição se nega ou acaba dizendo que tem alguns dias ali para fornecer o prontuário, porque existe um protocolo administrativo a ser observado. Isso é bastante comum de acontecer. O que acontece? Em primeiro lugar, depois a gente vai voltar nisso, mas vocês devem saber isso, né? Muito mais do que eu, mas o que a gente tem que partir como premissa? Propriedade de prontuário é do paciente, porque as informações ali contidas são de titularidade dele. Então, há dados personalíssimos, há dados relativos à saúde daquele paciente que estão naquele documento. Porém, a guarda, a posse daquele documento fica ao encargo do médico ou da instituição de saúde ao qual ele está vinculado e na qual ele assistiu o paciente. Se não houver a entrega do prontuário médico, caso solicitado pelo paciente, existe uma responsabilidade solidária entre o médico assistente, o chefe de equipe, o diretor clínico, todos aqueles que integram a comissão de prontuário daquela instituição de saúde, diretor técnico, tudo com base no artigo 2º da Resolução 1638 de 2002. Então, o que isso quer dizer na prática? Se um paciente solicita a cópia do prontuário dele, porque ele diz, está questionando ali alguma questão do atendimento dele, ele entende que ele sofreu algum dano, e aí o prontuário é negado. E aí ele conhece um advogado que conhece do assunto e fala assim, isso aí pode te gerar um dano moral, tem decisão jurisprudencial nesse sentido. E se ele quiser colocar todo esse pessoal no polo passivo, ele pode, porque existe responsabilidade solidária e está prevista na resolução. Então, há que se ter muito cuidado quando a gente fala do prontuário,
porque a depender do cargo que o médico ocupa dentro da instituição, não apenas como médico assistente ali trabalhando, mas no cargo de diretor técnico, diretor clínico, integrante de comissão de revisão de prontuários, ele pode ser responsabilizado, pode arder no bolso dele também. Então, é muito importante que a gente se atente para os regramentos relativos ao prontuário. Pode passar, Mari. Só que a gente falou até aqui mais profundamente sobre o prontuário físico, certo? Mas a gente tem também o prontuário eletrônico. E o que é basicamente o prontuário eletrônico? De acordo com o Institute of Medicine, consiste no registro eletrônico que reside em um sistema projetado para apoiar os usuários, fornecendo acesso a um completo conjunto de dados corretos, alertas, sistemas de apoio à decisão e outros recursos, como links para bases de conhecimento médico. É como se fosse um processo judicial. Quando a gente... eu trabalhei no fórum por muito tempo, eu era assessora de juiz de direito, e tinha aqueles processos enormes, né? Então, daí passou para o processo eletrônico. O processo eletrônico nada mais é do que aquele processo no sistema, podendo acessá-lo os advogados das partes, o juiz de direito responsável, competente por julgar aquela demanda, né? Analisar e julgar aquela demanda, o promotor de justiça, caso seja o caso dele intervir no caso. Então, basicamente, o prontuário eletrônico é isto. É nós desenvolvermos o histórico de saúde daquele paciente, né, os registros das assistências, dentro de um sistema que foi devidamente projetado para isso, né, para dar apoio àqueles que são usuários do sistema. Pode passar, Mari. Só que tem uma questão bem importante aqui, e isso gera muita dúvida, eu já recebi essas dúvidas de profissionais. Digitalizar prontuário físico não torna prontuário eletrônico. Digitalizar do prontuário físico não torna o prontuário eletrônico. O que acontece? Quando você digitaliza um prontuário físico, ele se torna uma cópia daquele prontuário. Porém, ele não é um prontuário eletrônico. E por que ele não é um prontuário eletrônico? Porque o prontuário, para ele ser eletrônico, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, ele tem de estar digitalizado e assinado eletronicamente por um sistema de nível de garantia de segurança 2. O que é isso? Assinatura digital, certificação digital, token, né? Eu tenho meu token lá para assinar nos processos. É isso. Então, se você tem vamos supor que você tem ali vários prontuários físicos e agora você vai passar a utilizar com os outros pacientes, ou enfim, você entrou numa instituição ali que ela adota o prontuário eletrônico. E aí, esses prontuários anteriores, como é que faz com isso? Você pode guardá-los, só que isso pode ser dispendioso do ponto de vista financeiro, enfim, tem chance de deterioração, tem chance de extravio, isso é bem comum. Mas se você quiser, você pode o quê? Digitalizar estes prontuários, mas a simples digitalização não vai tornar eletrônico. Tem que assinar. Assinou com a assinatura criptografada, você confere a este documento aquele requisito, lembra dos 3? Autenticidade, tempestividade e integridade? Pois é, então você confere autenticidade ao prontuário eletrônico, tá? Então, é isto. Isso que eu falei para vocês aqui, esse apanhado, basicamente, ele está na lei do prontuário eletrônico e na resolução 1821 de 2007, que é do Conselho Federal. Alguma coisa com o áudio? Ah, tá. É porque está acabando minha bateria. Entra com o seu celular. Então tá. Mari, pode passar ali só. Aí a gente tem vantagens de se utilizar o prontuário eletrônico, né? Como eu falei anteriormente, prontuário físico, depender do caso, você precisa de uma sala ali só para guardar toda aquela papelada. Então, tem vantagens de lançar mão do processo do prontuário eletrônico, melhor dizendo. Primeiro ponto, evita deterioração,
Evita-se a perda e adulteração da história clínica, porque é muito mais difícil de alguém acessar ali aquele prontuário, né? Caso a instituição, caso o médico observe que apenas ele ou outro médico assistente que pode ter acesso àquele prontuário, né? Isso é importante de se observar. Evita a duplicação de prescrições terapêuticas e exames, né? Porque está tudo ali, está tudo uno. Então, o médico que vai assistir aquele paciente posteriormente, ele tem acesso a tudo aquilo que foi feito, né? Então, não vai ter tanto risco disso, né? De se duplicar terapias, fazer exame que não precisa, né? Mas reduz custos a um médio prazo, eu diria, e permite reunir as informações do paciente, identificando-o univocamente e preservando a sua identidade, né? Então, tudo fica compilado ali, é muito mais fácil. Lembra no início, quando a gente falou do conceito de prontuário eletrônico, que a gente falou assim, olha, eu já falei assim, ó, desse conceito a gente já consegue ver que tem 2 objetivos primordiais. O que é? A comunicação entre os médicos ou entre eles e outros que assistem o paciente, que auxiliam no trato com aquele paciente, né? E também registrar todo o quadro de saúde dele. Então, justamente isso, ó, ele permite reunir todas essas informações. Por que hoje são poucas as instituições, os médicos que utilizam prontuário eletrônico, ou ainda eu posso dizer que há muitos que ainda utilizam prontuário físico? Porque você implementar prontuário eletrônico, e a depender da instituição de saúde, é um alto custo, isso gera um alto custo. Se for um hospital, por exemplo, você tem que instalar computadores em salas de cirurgia, todas as salas dos atendimentos, para todos os médicos que ali assistem os pacientes. Então, isso acaba gerando um custo bastante alto, além, claro, do custo do sistema propriamente. Podemos passar, Mari? Agora, um outro questionamento. A impressão da informação contida no documento eletrônico faz prova, tal qual o próprio documento eletrônico? Então, doutores, futuros doutores, imaginem a seguinte situação. Você tem ali seu prontuário eletrônico e você foi demandado, ou você sofreu um processo ético profissional. Aquele paciente está dizendo assim, olha, o doutor fulano, ele não observou o dever de informação comigo. Então, assim, ele foi correto na técnica médica, ele é um bom médico, ok, mas ele não me informou certinho a respeito daquele procedimento cirúrgico ou a respeito daquela intervenção terapêutica que ele aplicou a mim. Não cumpriu. E eu sei que isso está previsto no Código de Ética Médica, é um dever dele, é um dever acessório, é um dever que orbita o dever de cuidado, que é o principal. Tá? Então, você foi demandado e ali a gente tem essa alegação. Aí você fala, Larissa, eu tenho prontuário eletrônico e eu tenho o TCLE desse meu paciente. Ele assinou, eu cumpri meu dever informacional verbalmente, a ele expliquei certinho quais eram os prós, quais eram os contras, quais eram os riscos. Ele sabia, ele tinha ciência disso. No entanto, enfim, vamos agora ter que comprovar que isso foi efetivamente observado. Se eu pegar esse TCLE do prontuário eletrônico e imprimir ele, por exemplo, ele vai ter validade dentro de um PEP, dentro de um processo judicial? E sim, isso não tem problema, tá? Todos os documentos que você for armazenando no seu prontuário eletrônico, posteriormente e eventualmente, caso seja necessário imprimi-los, eles têm sim prova, eles têm possibilidade de produzir prova. Por quê? O próprio artigo 411 do Código de Processo Civil, e que pode ser aplicado analogamente ou subsidiariamente ao processo ético profissional, ele diz o seguinte: os documentos que são dotados de autenticidade, ou seja, que eles foram assinados com assinatura criptografada, eles têm sim o condão de fazer eles são tão prova quanto um documento físico. Tá? Então, vocês podem ficar despreocupados quanto a isso. Imprimir informação contida em documento eletrônico faz prova tal qual se fosse um documento físico. E aí, por fim, mas não menos importante, a gente tem que... Eu já falei sobre isso anteriormente, mas a gente volta neste ponto. A propriedade do prontuário é do paciente.
né? Porque são dele, aliás, melhor dizendo, os dados registrados. Agora, a guarda e a posse são do médico, das clínicas e dos hospitais. Isso a gente nunca pode esquecer. Isso por quê? Porque de onde vem esse dever de guarda, esse dever da posse e a propriedade? O artigo 87, parágrafo 2º do Código de Ética Médica, ele preconiza que o prontuário estará sob a guarda do médico ou da instituição que assiste o paciente. Então, o próprio código traz expressamente ali, ele tem que guardar, ele possui aquele documento, mas é do paciente. Ademais, prevê o artigo 89 do Código de Ética Médica que é vedado ao médico liberar cópias do prontuário sob sua guarda, exceto para atender a ordem judicial ou para sua própria defesa, assim como quando autorizado por... Baixa um pouquinho, Mari, que eu acho que ficou para baixo. Mas é quando autorizado por escrito pelo paciente. Então, o dever de sigilo, ele é inerente à relação paciente-médico, certo? Ele é inerente. E o médico tem que se atentar muito a esse dever de sigilo, porque se violado também pode gerar um direito indenizatório àquele paciente, certo? Só que se ele for autorizado por escrito por aquele paciente, se ele for expressamente autorizado, de que ele pode ali juntar um prontuário em um processo, quando oficiado por uma autoridade policial, pelo Ministério Público, o médico pode sim juntar sem incorrer em uma infração ético-profissional, sem incorrer em um delito de violação ao seu dever profissional, ao seu dever de sigilo profissional. Então, basicamente, esses são os pontos principais quando a gente fala de prontuário médico. E essas são as principais dúvidas que acabam surgindo, né? Então, por isso que eu trouxe para vocês hoje. O que a gente vai fazer agora, que eu sugiro, né, eu solicito que vocês façam? É, na verdade, uma prática, tá? Então, eu trouxe 4 questões relacionadas ali ao prontuário médico e eu gostaria que vocês respondessem elas. Porque depois a gente fará, então, a análise de cada uma das assertivas, examinando que conduta seria adequada, que conduta não seria adequada naquele caso, para a gente poder discutir, até mesmo vocês tirarem as eventuais dúvidas que surjam dali, das situações práticas. Eu tirei essas questões do Conselho Regional de Medicina, são questões do Conselho, na verdade é o CREMESP, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, e os próprios profissionais levaram essas situações ao Conselho, e aquilo foi resolvido de acordo com a ética, de acordo com a bioética, enfim, de acordo com aquilo que se aplica, tá? Então, basicamente, Mari, você quer... Vocês conhecem um aplicativo chamado Socrativo? Quem é acadêmico, né, deve fazer uso dele. Então, vocês baixam um aplicativo, quem não tem. Sobre o que eu falei, vocês têm alguma dúvida? Sobre o que foi falado até agora? Doutor, por favor. Solicitado a cópia do prontuário é solicitado uma cópia do prontuário por uma autoridade judicial, uma intimação. Como devemos proceder nesses casos? Perfeito, doutor. O doutor utilizou uma autoridade judicial, né? E aqui eu eu quero pontuar algo bem importante. Quando for ordem judicial, o médico acata, ele cumpre e ele junta aquilo que o juiz determinar. Então, se o juiz determinou cópia do prontuário, desde que você começou a assistir aquele paciente até o final, você junta. O que existe, doutor? Uma discussão. É quando é autoridade policial e Ministério Público, tá? Porque o que acontece? Isso não é ordem judicial, né? E muitas vezes vem o promotor e diz que vai ser preso por desacato, desobediência, enfim, ou a própria autoridade policial. O que eu indico para os meus clientes, tá? O que eu indico para eles? Doutor, você foi acionado por quem? Pelo delegado de polícia ou pelo promotor. Então, doutor, você faça o seguinte, contacte imediatamente o seu paciente.
Contate ele, tente um contato e peça a ele se ele te concede autorização para juntar, tá? Porque quando é em benefício do paciente não tem problema, não gera situações. O problema é quando é contra, porque às vezes é um processo que está rolando ali e estão querendo apurar a conduta do seu paciente. Aí nesse caso, o que eu digo para os clientes? Eu digo assim, ó, se o paciente disser que não, a gente elabora uma resposta ao ofício, a gente elabora uma resposta formal à autoridade policial ou à autoridade, né, do outro promotor, dizendo o seguinte, olha, eu não posso juntar a não ser por uma autorização expressa do meu paciente, porque eu estou vinculado a ele com o meu dever de sigilo, conforme preconiza o conselho que rege ali, que normatiza a minha profissão pelo Código de Ética Médica. E aí, com base no que ele, a não ser por uma ordem judicial. Aí, o que é certo, o que é correto, que muitas vezes não acontece, mas é o certo. O promotor e a autoridade policial tem que entrar com pedido para o juiz. Aí o juiz determina. O juiz determinou, ok, não tenho mais obrigação, porque o código fala dever de sigilo até que seja autorizado pelo paciente ou ordem judicial. Ou previsão legal, né? Uma previsão legal, digamos que vem uma lei ali, excepcionalmente diga que em determinados casos o médico tem que abrir mão do sigilo, tá? Basicamente é isso, doutor. Existe alguma situação que o médico poderia estar, por exemplo, que uma situação de risco, como eu já tive, de abuso de menor, pelo próprio pai e tudo mais, e alguns relatos, a gente nessa situação poderia romper o sigilo? Sabe se isso é permitido, quando isso traz risco? Eu já tive confissões de crimes bárbaros e situações as mais inusitadas possíveis, mas tive situações em que eu tive que notificar o Ministério Público de um provável crime de abuso de menor provocado pelo pai, onde a mãe ela era incompetente mentalmente, né? E aí ela perdeu a guarda e a filha ficava com o pai que a gente acreditava estar abusando. Então aí eu tive que romper aquilo e denunciar para o Conselho Tutelar, esse tipo de coisa. Mas a minha questão era com relação a isso, né? Esse medo que a gente tem de infringir uma ordem ética e até que ponto isso aí pode ser infringido quando você tem um bem comum ou de uma pessoa, como nesse caso da criança. Perfeito. Nesses casos de menores que são incapazes, né? Tem duas situações, doutor. A primeira é, por exemplo, você atende ali um menor e você nota na conversa com o seu paciente que ele sofre uma violência, um abuso, um maltrato, que não está relacionado aos pais ou representantes legais. Porque nesse caso, ainda que você tenha o dever de sigilo com o paciente, independentemente da idade dele, da capacidade, você pode levar as informações para os representantes, os responsáveis legais, porque neste caso, doutor, neste caso você está prezando pelo melhor interesse com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. E ela é uma lei acima, tá? Agora, o que eu digo? O que é uma situação muito frágil? É quando a criança relata abuso de pai ou de mãe. Aí é mais complicado. Mas aí, como o doutor disse, é isso aí. Aí você tem que recorrer à autoridade. Porque naquele caso, você está vendo que o seu paciente está submetido a uma agressão, está submetido a maus tratos, e se você simplesmente violar ali o sigilo, não chegar a uma autoridade, mas falar com o representante, você mantém aquela criança a uma situação de perigo. Pior, você pode piorar a situação, né? Porque a criança falou ali, então o melhor, o mais acertado realmente é isso, informar a autoridade, porque ali você está abarcado. Até porque a gente tem crime, né? A gente tem na verdade, a gente não tem, né? Porque quem compete é a autoridade policial apurar isso e é o Ministério Público a depender do caso. Mas você, como médico, pode sim estar abarcado por esta justa causa. Seria uma justa causa, em razão de legislação federal. Eu tenho uma pergunta. Quanto ao prontuário, se eu trabalho em uma instituição, imprimo esse prontuário, ele é de uma determinada instituição, e eu transfiro esse paciente que precisa de uma transferência para outra instituição hospitalar.
esse prontuário, ele é da instituição, eu posso transferir ou mandar uma cópia desse prontuário para uma outra instituição? Perfeito. Como que é teu nome? Luciano. Luciano, essa é a nossa quarta questão de hoje. É a nossa quarta questão de hoje. Mas é justamente isso. E o tema da questão é justamente esse. Prontuário e o dever de se entregar original de prontuário, cópia de prontuário, faz relatório, não faz relatório. Por quê? Por que eu digo isso, já adiantando? Há uma resolução do Conselho Federal de Medicina que trata não apenas do prontuário ali, mas ela traz a normatização acerca do transporte interhospitalar entre instituições. Então, se eu sou a médica que vou solicitar transferência, né, que sou a última a assistir aquele paciente nessa instituição, o que eu faço? Mando o prontuário junto com o paciente, porque se ele vai ser transferido, eu entendo que ele abriu mão do sigilo e mando o prontuário, ou eu tiro uma cópia e mando a cópia, ou eu faço um relatório. E se eu optar por fazer o relatório, qual seria o mais acertado a se fazer? Eu vou deixar para te responder depois, tá? Mas basicamente aqui ficou já um pitaco aí sobre a solução do caso. Outra questão, existe o sistema onde eu faço todo o prontuário do paciente, esse sistema eu entro com uma senha pessoal, né? Só que esse prontuário não existe assinatura digital, né? Ele é válido? Não existe assinatura digital Não, nele? Eu entro apenas, eu tenho um sistema, certo, né, comum, aí eu entro com a minha senha, tenho acesso a esse sistema, e eu faço a evolução, faço as medicações, mas, e aí eu fecho o sistema. Eu não tenho nenhuma assinatura nesse prontuário digital, uma autenticação de que fui eu que digitei isso, porque qualquer pessoa pode ter acesso à minha senha, né? Uma pessoa da TI pode ter acesso à minha senha. Uma pessoa que está gravada no computador, que tem acesso ao mesmo computador, pode entrar com a minha senha. É válido esse prontuário? Olha, Luciano, aqui eu digo o que eu falo para os clientes também. Como eu falo assim, está registrado ali, certo? Está registrado. Então, assim, você teve um problema. Vamos supor que eu sou sua advogada, você foi demandada, e você fez esse registro aí que você relatou. Eu vou juntar esse prontuário normalmente, e vou dizer que você fez eletronicamente, bonitinho, não vou falar nada. Depende muito do advogado da outra parte, tem advogado que nem sabe disso. Então, se ele não impugnar, vai valer. Só que assim, se eu te disser o que o conselho exige, o que é o certo, se você fizer não vai dar erro, não vai ter problema, não tem margem, tem que assinar. E requisito de autenticidade é a assinatura do médico. Carimba na tela. Infelizmente, só que eu sei, gente, eu sei disso. Eu sei que muitas vezes a própria instituição, ela não fornece os meios para o médico cumprir aquilo. Tá errado? Não pode. Outra questão, Luciano, por exemplo, que você mencionou essa questão da senha. Isso é um problema, não pode. Quem tem que ter senha? O médico, você tem acesso ao prontuário. Vamos supor, teve um médico que atendeu o paciente anteriormente. Você vai fazer a evolução dele, certo? Você vai fazer a evolução. Quando você fez a evolução, assinou com eu não sei se eles dão uma senha, enfim, como que funciona na prática. Mas o correto é só médico assistente, só médico que viu o paciente ter a senha. Mais ninguém, né? E, claro, que a gente sabe que na prática acaba passando senha para outras pessoas, até profissional de TI, e isso acaba gerando, claro, um natural perigo de ter alteração, de história clínica, enfim. Mas o que o conselho traz é isso. E eu te digo mais, o conselho ele faz uma exigência maior do que a exigência judicial, tá? Porque a exigência judicial ela não vai tão longe, com esse nível de garantia de segurança 2 que o conselho traz, enfim. Mas o conselho ele é bem rígido. E se for processo ético profissional, aí pior ainda. Porque aí é médico que está analisando lá e eles sabem muito bem essas normativas. Ou pelo menos espera-se que saibam, né? E aí pode ser um problema. Então você teria que assinar para ter autenticidade. Mas eu te digo, se o advogado da outra parte não souber que um dos requisitos do prontuário é a autenticidade, e ele vai ficar só falando da parte do técnica médica, e negligência, imprudência, imperícia, pode passar.
Mas eu falo, pro cliente eu sempre falo, o certo é isso, o certo é isso, o conselho diz isso. Pra gente não ter margem de problema posteriormente. E se eu fizer imprimir esse prontuário, uma ficha de atendimento, digamos assim, aí eu assino, normalmente eu assino e peço para o paciente assinar o responsável. Se, o que já aconteceu, ele negar-se a assinar, eu não vou assinar isso que você escreveu, eu não vou assinar, e o responsável também legal fala, eu não vou assinar isso. E aí, o que eu faço? Isso é comum de acontecer. Eu já vi até alta pedido de se recusarem a assinar documento, porque normalmente o paciente fica, não vou assinar nada, não vou assinar nada, não vou assinar nada, né? Porque acha que tá, sei lá, dependendo de que se assinar aquilo lá, eu vou assumir a culpa, ele vai se isentar. Então o que você faz, Luciano? Situação de conflito com o paciente, não quis assinar, você tem lá o documento certinho, está tentando fazer certo, ele não quis assinar, você relata no prontuário, minuciosamente. Tal hora, tal dia, entrei em contato com o representante legal fulano de tal, entrei em contato com o paciente fulano de tal, recusou-se a assinar o documento tal. E aí você relata determinada situação, talvez, muitas vezes até de enfrentamento, né? Uma situação você pode relatar. Você fica maiormente acobertado. Se tiver livro de registro na instituição, algumas têm, outras não, se tiver, eu oriento meus clientes a anotar lá. Anota a situação, vamos supor, uma questão muito pontual, assim, que sempre me perguntam. Larissa, eu tô atendendo aqui no plantão, tinha muita gente, tava assim, um paciente em cima do outro ali, e gerou uma confusão. Por quê? A família do paciente disse que estava demorando para atender, e aí vai morrer, e não sei o quê, o que eu faço? Justamente isso, eu falo, vai lá no livro e anota, inclusive, pede lá quantos pacientes deram entrada aquele dia, quantos você atendeu, quantos médicos tinha para atender lá. Acabou minha bateria. Quantos médicos tinha para atender lá? E aí você fica maiormente acobertado. Porque assim, não tem como, Luciano, não tem como. Como que eu vou obrigar o cara a assinar? Não. Aí se ele não assina, mas aí a gente tem um processo judicial ou a gente tem um processo ético profissional, vou dizer, excelência, não. Ele não assinou porque não quis. O meu cliente registrou. O meu cliente disse aqui, ele não quis assinar, aconteceu isso. Já estava conflituosa a relação porque o próprio paciente não estava cumprindo com a obrigação que era dele ali naquele momento. Porque não só tem a obrigação do médico, tem a obrigação do paciente também, né? Então, isso tudo tem que estar devidamente registrado. Sim? Eu não sei onde que você tem que entrar. Depois a gente então. Tem alguma guia ali que você manda? Oi? Só pede para ele te mandar no WhatsApp. Tem mais perguntas? A cópia do prontuário, normalmente, instituições públicas, às vezes tem uma rotina de você solicitar em algum departamento da prefeitura, alguma coisa assim. Depois o paciente é solicitado e alguns funcionários fazem essa cópia. Uhum. Quem deve fazer a cópia desse prontuário para ser entregue ao paciente? Normalmente, o próprio paciente que deve fazer esse pedido. Ele faz o pedido e aí algumas pessoas são responsáveis para fornecer a cópia do prontuário, né? Certo. E a gente sabe que o Código de Ética Médica, ele defende, né, o sigilo médico-paciente. Como que eu vou garantir esse sigilo, uma vez que muitas pessoas que fazem a cópia desse prontuário são atendentes ou não têm nem curso de formação na área e nem são sujeitas a um sigilo profissional ético? Perfeito. Na verdade, o correto é que a instituição a que você está vinculado que garanta isso. Porque o correto é a casa de saúde, o hospital, ele que tem que garantir os meios para que o médico cumpra o seu dever ético profissional, tá? Só que nesses casos, por exemplo, Luciano, não tem muito o que se fazer. O que é o protocolo da casa? Pediu ali o prontuário. Quem que é o funcionário lá que vai pegar a cópia? Vai ter que fazer isso. O que é o correto? O que é o adequado? O que as instituições têm que observar? Elas vão lá no sistema, por exemplo, o médico acessou lá o prontuário. Ele pega, porque, por exemplo, a verdade, vamos ser honestos aqui, a verdade é que o funcionário da administração, ele não poderia acessar esse prontuário, tá? Ele deveria ter acesso a determinados documentos do prontuário, isso sim.
Por exemplo, ficha de identificação, situações que pertinem. E pela própria LGPD isso não pode, tá? Pela própria LGPD. Então, assim, a gente verifica que, na prática, os funcionários acabam tendo acesso. Se acontecesse, o ideal era que o próprio médico retirasse ali aquele prontuário, colocasse no envelope, lacrasse e colocasse sigiloso. Esse é o adequado. Até o paciente ir lá e buscar. Nunca entregar, e isso as instituições também deveriam observar, mas eu digo para vocês, nunca entreguem prontuário sem recibo de entrega de prontuário. Sempre peça para assinar. Porque às vezes sai com a cópia lá e tal. Pega o recibo. Por quê? Porque você não fornecer, hoje, há decisões jurisprudenciais que podem condenar. Há decisões nesse sentido. Então, pode haver condenação por negativa, tá? Tanto da instituição quanto do médico de fornecer esse documento. Então, pega o termo. Se tem o termo, você fala, não, eu forneci, tá aqui, ó, tá assinado tal dia. Ele pegou o prontuário, tá? Então, não é o ideal, Luciano, não é o ideal. Mas o que eu diria? Se você puder fazer algo maximamente para não violar esse sigilo, é isso. Um médico, porque assim, a instituição tem vários médicos por vezes, né? Tem vários ali. Mas quem que é o médico que está responsável naquele momento em que solicitou-se o documento, o prontuário? O fulano de tal. Ele vai lá, ele acessa, ele pega, ele coloca num envelope lacrado, coloca confidencial, pede para entregar. E a instituição providencia o termo de entrega. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. Mas aí também, outro ponto. Vamos supor que o paciente vem em cima de você falando, você violou o dever de sigilo, e a gente tem essas questões circunstanciais que a gente pode suscitar. Olha, está vinculado à instituição, a instituição não dá aparatos para o cliente para ele garantir o sigilo, ele não violou. Tem alguma coisa que ele disse aqui a respeito do quadro de saúde desse paciente? Não tem, não há provas nesse sentido. Se a instituição não deu instrumentos para o cliente, ele não tem como fazer mágica. Quanto eu atendo o paciente no consultório, aí eu imprimo a ficha de atendimento, ali eu coloco algumas medicações e essas medicações precisam ser realizadas nesse momento. Eu atendo 70 pacientes no período. E aonde faz a medicação fica a uns 50, 100 metros daqui. Eu não tenho habilidade para ir e voltar, chamar paciente. Vai chegar ao final do dia, né? Cadê o médico? Eu entrego a ficha de atendimento para ele e ele senta lá na cadeira e tira uma foto da ficha de atendimento, manda para seus familiares ou posta no Facebook. Como eu devo me proteger disso? Ele está certo ou não de tirar a foto que teoricamente o prontuário é dele? Ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso, na verdade, se ele fizer isso, ele está abrindo mão do sigilo médico dele, isso é um ponto, tá? Porque são informações dele, só que ele pode publicar algo, ele pode levar ao conhecimento do público desde que ele não infrinja a tua esfera de direitos. Então, se, por exemplo, em alguma situação ali, como eu falo, no sigilo você não vai ter problema, porque foi ele mesmo que tirou foto e foi ele que mandou ali para os familiares e tal, então ele abriu mão, certo? Não foi você. Foi você, não vazou do grupo de médicos, não vazou de outra situação. Quanto ao sigilo, estamos ok. Mas você pode sim, caso ele utilize, por exemplo, aquela ficha, aquele medicamento, que a sua prescrição terapêutica, vamos supor que ele faça um questionamento da sua conduta médica, que ele ridicularize a sua conduta médica, é possível que você ingresse com uma ação contra ele, porque aí a gente já está entrando no outro aspecto, que é a sua imagem, a sua honra enquanto profissional. Ele não pode fazer isso. Ou ele por exemplo, se ele está então ridicularizando a sua conduta, como ele está fazendo isso sem um devido processo legal, sem um processo ético profissional? Ele não pode, né? E ainda que tenha esse processo, ele não pode ele mesmo chegar falando para todo mundo em Facebook, aquele médico é isso ou assado, entendeu? Então, a gente tem duas coisas aí, Luciano. A primeira, sigilo, ele abriu mão do sigilo. O que não pode é, por exemplo, em alguns casos, que venha a público, por exemplo, o médico, sei lá, uma pessoa pública, né? Sei lá, uma pessoa famosa,
que tem um suposto dano. Vocês sabem que a mídia é o pior tribunal que existe, né? Eles já condenam a pessoa sem nem ter sindicância, sem nem ter nada. Então, muitas vezes o que acontece? Que tem que cuidar, que a gente sempre pontua também para clientes. Olha, calma, calma. Não leve informação de prontuário para mídia, para discutir, porque tem ambiente para isso, porque senão você incorre em violação. Aí sim, é uma violação pública, aí complica, né? O conselho vai ter imagem, vídeo, enfim. Mas, então, o sigilo, ele abriu mão. Agora, se você pode fazer algo, se ele infringir a tua honra, a tua imagem, a tua conduta enquanto profissional, você pode agir em face dele. A gente só precisa avaliar quais foram as circunstâncias fáticas em que estava inserida essa questão, para a gente analisar a pertinência de uma eventual ação inibitória. Por exemplo, uma inibitória é para evitar que se façam novas publicações. A gente pode entrar com uma ação, ingressar com uma ação para que ele retire as anteriores publicações. Ou ainda a gente pode ingressar com uma indenização por dano moral, ou cumulado. Aí depende do caso, né? Tem que ser avaliado por advogado. Uma pergunta também assim, antes da gente ter essa proteção de dados e tudo, essas empresas especializadas em prontuário médico, né? Esse armazenamento a cargo da empresa que a gente contrata, antes disso existiam os prontuários digitalizados, que a gente comprava um sistema e usava e ficava assim, a gente que cuidava, a gente que armazenava dentro do próprio consultório, dos computadores e tudo. E aí eu tive uma questão que eu tinha um prontuário junto até com um colega meu e 10 anos de prontuário a gente foi hackeado. E era exigido um valor, a gente acabou optando por não arcar com isso e a gente perdeu os 10 anos de prontuário. E aí depois contratamos, aí começou essa questão das empresas especializadas armazenarem e tudo, a gente contratou esse prontuário eletrônico nessa formatação legal aí, né, que está legalizada. Então, o que aconteceu? Essas duas questões que me aconteceram, mas nada prejudicial, mas assim, uma coisa que poderia, né, algum dia dar algum problema. Um paciente que eu atendi, ele era de outra cidade, ele consultou comigo 3 vezes e dali 15 dias ele faleceu. E eu descobri nas consultas que ele tinha uma doença cardíaca. Eu sou pneumologista e ele veio por dispneia, falta de ar. E aí eu descobri que ele tinha uma doença cardíaca importante, ainda nunca tinha sido diagnosticado. Ele tinha uma insuficiência cardíaca, uma valvulopatia. E eu encaminhei para o cirurgião, só que assim, era aquele paciente que precisava ir particular, que dependia dele ir atrás, né? Acabou, encaminhei com urgência, etc. Ele alegou que iria, mas não deu tempo, digamos assim, né? E aí ele não estava descompensado, tão descompensado a ponto de ter que internar, então ele poderia ir pelas vias da cidade dele, se ele quisesse ir pelo SUS, ele teria que procurar um meio, ou se não ir particular. E aí ele faleceu, isso há uns 4 anos atrás, 5 mais ou menos, e ele agora, há uns 2 meses, 3 meses atrás, a esposa pediu o prontuário do paciente. E aí explicamos que a gente não tinha mais o prontuário, porque nós tínhamos sido hackeados, tinha tido um boletim de ocorrência, né, relatando o que tinha acontecido. Meu colega foi até a delegacia, fez o boletim. E aí eu disse... Não, antes disso também, outra coisa foi que o advogado pediu o prontuário. E eu disse assim para minha secretária informar que eu poderia estar dando informações de prontuário para a esposa ou filhos, que são os parentes de primeiro grau, né? E não para o advogado. E aí depois a esposa ligou e explicou a situação. Ela disse que queria apenas assim um relato do que tinha acontecido com o esposo para ver se ela conseguiria uma aposentadoria, um benefício, né? E aí eu pedi para ela me trazer o que ela tinha em casa, de receitas, de relatórios, etc., tudo, encaminhamentos, e ela me trouxe. E aí eu lembrava muito bem do caso. E aí eu pude fazer um relatório do caso do paciente. Então isso não me gerou problema nenhum,
Mas se fosse alguma coisa que eles estivessem me acusando, aí eu queria ver o que iria acontecer. Eu teria uma defesa que seria o prontuário hackeado. Eu não quis pagar o valor alto que eles estavam pedindo na época, então tinha essa minha defesa. Então gerou duas situações. Uma que o advogado, é sempre o advogado que pede, né? Ele liga lá no consultório, pede, impõe, assim, que a gente forneça o prontuário, a gente já corta as asinhas, né? E já diz, não, a gente vai fornecer familiar, né? Ou para o paciente, né? Ou para... E aí, depois vem o paciente, né? Ele sempre vem, claro, eles aparecem. E aí gerou essa questão que ficou uma coisa tranquila de eu resolver. Mas se fosse uma outra questão, como que eu iria proceder? O que iria acontecer, né? Certo. Primeiro ponto, doutora, como é seu nome? Fabiane. Fabiane. Primeiro ponto, advogado que bate na portinha do consultório, da clínica, comum. Só que, para o advogado poder, existe a possibilidade dele acessar o prontuário, tá? Mas, se ele tiver procuração com poderes específicos com firma reconhecida do paciente, tá? É importante isso. O médico deve analisar isso. Se for uma procuração normal, com poderes gerais, como a gente diz, não cabe fornecimento, porque aquilo não excepciona o dever de sigilo do médico, tá? Primeiro ponto. Então, chegou ali, nem procuração tem, né? Só fala que é advogado do fulano. Não, sem chance de fornecer prontuário nesses casos, tá? Segundo ponto que a doutora relatou, fui hackeada. O que eu queria falar sobre isso? Nós, seres humanos, somos falíveis, os sistemas são falíveis e existe possibilidade de deteriorar um prontuário físico, existe possibilidade de um sistema da pau, sei lá, existe essa possibilidade, né? E havendo isso, existe uma saída chamada reconstituição de prontuário, que basicamente é o que a doutora fez, tá? Então, como que a gente faz? Perdi o prontuário, preciso relembrar. Então, com calma, vai lá, relembra, tenta trazer todas as nuances, só traga aquilo que você tenha certeza a respeito do atendimento, da assistência àquele paciente. E normalmente o que dá problema é o que fica bem ali na memória. Porque você sabe, parece que o médico, ele pressente, ele fala assim, não, isso aqui vai me dar problema. E ele vai lembrar, e ele vai conseguir reconstituir. E aí você pode reconstituir, e justamente isso, você pode levar a juízo e dizer, olha, foi reconstituído, porque houve uma situação oficial, né, no sentido de que realmente se perdeu, porém, eu me recordava da assistência deste paciente, e foi assim, assado, tá? Aí, doutora Fabiane, o problema é que isso não é o ideal, né? E isso pode gerar consequências judiciais. Como eu falei, depende muito do advogado que está atuando, depende muito de como que aquilo vai ser suscitado. Mas existe essa possibilidade de esta saída, que ela é sempre pertinente. Só que o que a gente tem que cuidar agora é com a LGPD. Esse é o problema. Porque o médico, como eu falo, o médico, ele é aquela pessoa que ele já estava acostumado com o sigilo. Então, quando veio a LGPD, não foi algo assim, meu Deus, né, tem que, é sigiloso, é dado sensível, porque ele já tinha esse dever do código de ética. Eu vi muito profissional falando, LGPD para médico. Eu falei, mas eles já estão acostumados. Isso não quer dizer que não tenha determinadas situações que ele tenha que se adequar, é claro. Mas eu digo, culturalmente falando, o médico estava acostumado com o dever de sigilo e com todo esse cuidado, né? Mas o que poderia gerar problema? Justamente agora, só que como isso foi prévio, né, não teria tanto problema. Mas depois da vigência da LGPD, seria um problema também pelo lado da lei, porque poder-se-ia dizer que a doutora não tomou as condutas devidas, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem que ter um sistema que ele diminui drasticamente a possibilidade de um hacker acessar o teu prontuário, né? E ele ainda coloca a possibilidade, ou o dever do médico, melhor dizendo, de, assim que vaza os dados, entrar em contato com o paciente, informar ele daquilo que aconteceu e tentar, da melhor maneira, diminuir os danos que podem daí advir. Então, aí já poderia ser um problema depois da LGPD. Por isso que eu digo para os clientes também, para todos aqueles que pedem, né, solicitam informações, atentem-se à Lei Geral de Proteção de Dados, porque ninguém está imune a isto. E o médico, o problema do médico é que ele lida diretamente com dados sensíveis. Psiquiatras mesmo, doutor Sandro, nosso cliente, né, doutor Sandro? Então, a gente já sabe que lida com dados sensibilíssimos, né, doutor? Questões assim, né, quadros patológicos. Imagina se aquilo vem e todo mundo conhece. Numa cidade como Toledo, por exemplo,
todo mundo sabe, ou pelo menos sabe quem é quem aqui, e é um problema, né? E aí gera problema. Então, não só pelo dever de sigilo, e o dever ético, né, de resguardar o prontuário, mas também pela LGPD, daí seria um problema. Mas nesse caso, como era anterior, como eu falei, essa reconstituição acabou sendo aqui. Deu tudo certo. Deu tudo assim, certo. Sabe, tudo bem. Porque eu realmente lembrava muito bem do caso. Era um caso que eu soube que ele tinha falecido e isso me marcou, assim, fiquei pensando, poxa, olha só, não deu tempo dele fazer uma cirurgia cardíaca, não deu tempo dele, né? E um complicador era isso, ele era de outra cidade, ele não tinha um convênio, ele precisava, não tem condições de particular, então vai ter que ir pelo SUS, então depende de toda essa sistemática, né? Agora falando, eu lembrei também de uma outra situação que eu passei e que também terminou super amigavelmente, assim, mas eu aprendi com essa, assim, foi uma lição para mim. Eu atendi um paciente muito querido, assim, e minha esposa também, me dava muito bem com ela, e ele ficou muito tempo internado e ele tinha uma doença, ele tinha imunodeficiência adquirida, né? E ele tinha um fungo pulmonar. E ele acabou evoluindo ele foi tratado para o fungo, depois ele evoluiu com um linfoma, né? Ele acabou falecendo com a hematologia. E ele ficou internado nos meus cuidados uns 60 dias, mais ou menos. Depois continuou internado com a hematologia por causa do linfoma. Aí, ele era funcionário público e ele me pediu atestado para apresentar lá no RH, né, da prefeitura onde ele trabalhava e tal. E aí eu coloquei o CID real, o CID dele mesmo, do diagnóstico de deficiência adquirida, e coloquei eu também E depois, quando ele faleceu e tudo, a esposa dele me ligou e falou, olha, Fabiana, eu fiquei chateada com você. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Ela falou, olha, eu fui ver aqui nos papéis aqui do meu marido, fui ajeitar as coisas dele, tudo, e eu vi aqui que você tinha colocado o CID de imunodeficiência adquirida no atestado dele. E a gente não queria que ninguém soubesse. E aí ela falou, olha, e eu sei que assim, isso poderia dar problema para você, ela me disse. Eu disse, certamente. Porque assim, a meu ver, assim, eu estava ajudando o paciente, eu estava colocando o CID da doença dele, para justificar todo aquele afastamento de meses sem trabalhar. Para mim era uma obrigação, aparentemente. Eu não me atentei assim porque para mim era só o CID, eu não escrevi o que ele tinha, só coloquei o código. Só que o código, você puxa no Google, todo mundo tem acesso, né? E ela tinha razão, todo mundo poderia ter acesso àquele diagnóstico que ele tinha. Então, algumas pessoas, porventura, poderiam ter descoberto o que ele tinha. E ela ficou chateada por causa disso, porque era uma cidade menor, e daí iam ficar falando, denegrindo, digamos assim, a imagem dele, por algum motivo. E aí, e ela disse no final assim, Fabiane, mas como eu gosto muito de você, e você tratou muito bem meu marido, eles eram separados, na verdade, mas ela que cuidou dele até o fim. Aí ela disse, como eu gosto muito de você, a nossa relação foi muito boa e tudo, eu não vou fazer nada, sabe? Eu falei, nossa, me desculpa, né? Falei, olha, desculpa, eu não quis denegrir nunca, jamais a imagem dele, mas isso vai me servir de lição, disse pra ela. E isso já faz uns 4 anos, tudo bem, por enquanto. Então, assim, foi uma lição pra mim, sabe? Então, assim, nunca mais eu vou colocar esse CID. E isso que eu deveria já me atentar para isso. Mas, assim, foi uma coisa assim que, como eu falei, a minha intenção era justificar plenamente porque o paciente estava sem trabalhar tanto tempo. Como eu ia esconder uma simples micose, ia deixar o paciente tanto tempo sem trabalhar. Né? Perfeito. Doutora, 2 pontos que eu queria ressaltar do que você relatou. O primeiro você disse assim, ela falou para mim, eu sei que você poderia ter problema com isso, mas eu não vou levar à frente porque eu gosto de você, gostei de você, gostei da forma como você tratou meu marido. Aí é um ponto que eu sempre digo, o médico tem que tentar, da melhor maneira possível, sempre manter uma relação
de confiança, tranquila com o paciente, com o familiar de paciente, porque isso evita muito conflito lá na frente e eventual situaçãozinha que acaba talvez passando, que não, talvez gera uma infração ética. Isso salva muitas vezes o nome, salva você de passar ali anos se preocupando com o processo, se preocupando com se isso vai vir à tona, cidade pequena as pessoas falam, né? Então, a relação com o paciente, ela tem que, da melhor maneira possível, tentar ser, assim, de confiança mesmo. Melhorar sempre a comunicação, sempre a comunicação. Comunicar-se bem, transparente, claro, objetivo, adequado à escolaridade, ao conhecimento daquele paciente. Então, isso foi um ponto-chave ali do teu relato, que eu falei, isso é muito bom, isso é 10. Com relação ao CID, ao colocar o CID, parece paradoxal mesmo, porque os clientes também sempre falam, mas Larissa, mas lá na empresa ele vai ter problema se eu não colocar o CID, que eles vão questionar, de repente pode ser um negócio, não é tão grave assim, mas não pode. O que eu digo sempre? Se o paciente, doutora, isso aqui ó, é uma solução bem básica para você. Se você pergunte para o seu paciente assim, ó, fulano, você quer que o CID conste no seu atestado? Se ele disser que sim, o que você vai colocar? Expresso no atestado. Ele vai colocar, eu, fulano de tal, na data tal, autorizo a médica tal a colocar o CID no atestado. Ele assina e aí você coloca. Você tem no próprio documento, junta no prontuário. Ele abriu mão do sigilo, expressamente. O Código de Ética diz o quê? Abre-se mão do sigilo em justa causa ou expressa a autorização do paciente. Você está abarcada. E daí você, se ele precisar lá na empresa, enfim, ele abriu mão, tá? Mas se ele não quiser abrir mão, e daí você, então, e aí você evita isso, já sei se ele quer ou não, né? Mas o ideal é não colocar CID, não. Até porque isso gera muita questão também trabalhista, e tem empresa que acaba querendo exigir questões que por vezes vão colocar em xeque o médico, mas eu sempre digo também, não posso, eu tenho um dever de sigilo aqui e infelizmente estas questões trabalhistas, quem resolve é a empresa e empregado, eu não posso me imiscuir nisso. Tá? Mais algum ponto? Intervalo. Então bora pro intervalo.